Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. O episódio de hoje será dedicado a 3 bravos e corajosos soldados brasileiros que durante a Batalha de Montese sacrificaram as suas próprias vidas, salvando a vida dos seus companheiros e ganhando o respeito até mesmo do inimigo. Ao início da tarde deste dia, 14 de abril de 1945, 3 batalhões de infantaria, pertencentes ao 11º Regimento de Infantaria, avançavam contra fortes posições defensivas alemãs, encravadas no alto da cidade de Montese, na Itália. Um desses batalhões era o de número 3, formado por diversos pelotões, cada um dos quais com uma missão muito específica no campo de batalha. E durante o avanço morro acima, um desses pelotões viu-se repentinamente encurralado, sendo atingido por incessante fogo de metralhadora, ao mesmo tempo em que era alvo de uma pesada barragem de artilharia. Se os soldados se levantassem para fugir, eram atingidos pelas metralhadoras, mas se permanecessem deitados no chão, eram atingidos pelo fogo de artilharia. Estavam todos condenados. No entanto, por coincidência do destino, 3 jovens soldados desgarraram-se do seu pelotão, permanecendo algumas dezenas de metros para trás e livres do fogo de artilharia. Nessa situação, podiam perfeitamente virar as costas e fugir, à procura de reforços que eles sabiam muito bem não chegaria a tempo de salvar os seus companheiros. Mas contrariando o mais ancestral instinto de autopreservação, os 3 soldados avançaram, contornando o campo onde os seus companheiros estavam encurralados e dirigindo-se diretamente para onde partia o fogo alemão. Ao se aproximarem, descobriram que estavam diante de toda uma companhia alemã de infantaria. Sem pensarem 2 vezes, atacaram com tudo o que tinham, pois era a única forma de diminuir a pressão sobre os seus companheiros, que seguiam sofrendo debaixo do fogo de metralhadora e artilharia. Usaram todas as suas granadas e começaram a descarregar sobre o inimigo todas as suas munições. Os alemães, surpreendidos por aquilo que pensavam tratar-se de toda uma companhia de infantaria brasileira, tal era o poder do ataque, interromperam a barragem de artilharia sobre o pelotão brasileiro e concentraram-se nos 3 jovens soldados. Quando a munição acabou, os 3 brasileiros calaram as suas baionetas e partiram para cima dos alemães, mas foram rapidamente mortos pelo fogo inimigo. Ao vasculharem a zona, os alemães ficaram chocados quando constataram que tinham sido atacados por apenas 3 soldados brasileiros. Simplesmente não podiam acreditar. 3 soldados que se sacrificaram para salvar a vida do seu pelotão. Graças à ação desses soldados, os seus companheiros conseguiram recuar, e apesar de alguns mortos e feridos, o pelotão estava a salvo. O comandante alemão, tocado e impressionado pelo enorme sacrifício dos brasileiros, ordenou que fossem sepultados em 3 covas à beira da estrada, com uma cruz por cima com os dizeres em alemão: 3 heróis brasileiros. Eram eles
Arlindo Lúcio da Silva, 25 anos. Geraldo Rodrigues de Souza, 26 anos. E Geraldo Baeta da Cruz, 28 anos. Todos naturais do interior do estado de Minas Gerais. Os seus corpos foram sepultados na Itália e, após o fim da guerra, trasladados para o Monumento aos Pracinhas, no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. A esses verdadeiros heróis, que deram a vida pelos seus companheiros, a nossa reverência e o mais profundo respeito. Que os seus atos sejam sempre lembrados, que sirvam de inspiração para as futuras gerações.